Eu saúdo a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Deus e Pai da eternidade, a todos meus irmãos cristãos que caminham pela fé que foi dada desde a eternidade. Estou aqui mais uma vez no meu canal no YouTube, esse dia de terça-feira, dia 21 de janeiro de 2020. Hoje eu vou deixar aqui uma breve saudação que está aqui no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. O título é O Cego de Jericó. Vou deixar do versículo 46 até o 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Irmãos, espiritualmente falando, pela fé que foi dada desde a eternidade, porque a letra mata em sentido figurado é a razão, esta palavra fala do encontro com o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual. Esta palavra fala de um homem pecador. Esta palavra fala de um homem sem Deus. Esta palavra fala de um homem que é pobre, do Espírito que vive e reina para sempre. Esta palavra fala de um homem que é natural. Esta palavra fala de um homem morto de fé. Esta palavra fala da terra. Esta palavra fala de um homem pecador que não tem comunhão nenhuma com o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, porque ele é natural, ele não é espiritual. E esta enfermidade aqui, deste homem pecador, é uma enfermidade para a morte eterna da alma deste pecador, que é o seu corpo carnal. Essa é a morte espiritual. Porque este homem pecador, ele não crê em Deus, ele não tem fé. Este homem pecador, ele busca o ouro e a prata, ele busca ganhar muito dinheiro, ter um carro novo, uma casa nova, viajar 3, 4 vezes ao ano. Ele age desta maneira é porque ele é um homem que é natural. Ele é um homem terreno. Ele age na razão. Ele acredita em si mesmo, nas suas próprias forças, no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria, no seu próprio conceito. E por ele ser um homem sem o Senhor Deus e Pai da eternidade, por ele ser um homem natural, ele também não sabe que tudo que o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, fez para essa vida, foi para durar um certo tempo. Um dia tudo vai acabar, não vai existir mais. Nada fica para a semente, porque é natural, não é espiritual, não é eterno.
Inclusive, este homem pecador aqui, um dia ele vai morrer. Porque ele é um homem sem Deus. Ele é um homem sem fé. Este homem pecador, ele está sendo julgado desde o dia que ele nasceu até agora. A morte eterna. A morte espiritual, que é a morte da sua alma, que é o seu corpo carnal, para toda a eternidade e para a vida inteira. Mas, espiritualmente falando, pela fé que foi dada desde a eternidade, porque a letra mata em sentido figurado e razão, a palavra de Deus diz aqui nesse texto que este homem pecador, ele foi salvo. O Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, salvou a sua alma, que é o seu corpo carnal. Livrou a alma deste pecador, que é o seu corpo carnal, da morte eterna, da morte espiritual. Para toda a eternidade, para toda a vida. Agora, como que este homem pecador, ele foi salvo? Este homem pecador, ele foi salvo porque ele se humilhou na presença do Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual. Ou seja, este homem pecador, ele meditou na palavra de Deus durante toda a sua vida, sem cessar. Todos os dias, este homem pecador, ele encontrou tempo para buscar, para procurar o tesouro que estava escondido. Então, o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, viu a sua meditação, a sua procura, a sua busca ao tesouro que estava escondido. Então, o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, se revelou à alma deste homem pecador, que é o seu corpo carnal. Fala com ele na sua mente, o tempo todo, todos os dias, eternamente. Então, este homem pecador, ele nasceu de novo, porque o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, ressuscitou o que estava morto, porque ele era um homem sem Deus, ou seja, sem fé. Era um homem que acreditava na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento. Acreditava nos seus próprios conceitos. Ele era um homem terreno. Ele não era um homem espiritual. Agora não. O Senhor Deus e Pai da eternidade mudou o seu cativeiro. Deu a ele vitórias espiritual. Agora este homem, ele tem comunhão com o Senhor Deus e Pai da eternidade. Porque o Senhor se revelou a ele, fala com ele todos os dias. Este homem pecador agora, ele é um homem de Deus, ou seja, ele é um homem de muita fé. Este homem pecador é um enviado pelo Senhor Deus e Pai da eternidade. Ele é um profeta do Senhor Deus e Pai da eternidade. Este homem pecador, ele é filho do Senhor Deus e Pai da eternidade. E o Senhor Deus e Pai da eternidade é Pai da alma deste homem pecador, que é o seu corpo carnal. E livrou a alma deste pecador, que é o seu corpo carnal, da condenação eterna, da morte espiritual. Então, o Senhor Deus e Pai da eternidade abençoa a sua alma, que é o seu corpo carnal. Repreende todas as enfermidades espirituais, para que este homem pecador viva muitos anos aqui na terra, pregando algo novo da parte do Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, que dá vida eterna à alma de um homem sem Deus, à alma de um homem pecador. Espiritualmente falando, pela fé que foi dada desde a eternidade, porque a letra mata em sentido figurado é razão, a salvação é pela revelação, não é pela razão em sentido figurado. Por isso que a letra mata em sentido figurado é razão.
a Bíblia Sagrada, sem a revelação do Senhor Deus e Pai da eternidade, a Bíblia Sagrada, ela é natural, porque fala de um homem sem Deus, ou seja, fala de um homem pecador, fala de um homem sem fé. Que o Senhor Deus e Pai da eternidade continue abençoando os nossos celeiros, as nossas finanças. Só até aqui.